Nem o Sr. Silva se lembraria de uma coisa dessas. Aliás, vou até lembrar que foi o Sr. Silva quem, pela primeira vez, atribuiu compensações à TAP para que os açorianos pagassem menos pelo transporte aéreo entre os Açores e o continente. A iniciativa liberal, não querendo ser dona de coisíssima nenhuma, aqui lembrou que mexer nesse processo iria perigar o mesmo processo. E se dúvidas houvesse, ficou esclarecido. Deram-nos um repousadinho baixando de 134 para 119 e logo puseram um teto de 600 euros. E depois, fingindo que nos facilitavam a vida. E nós todos estávamos convencidos que íamos pagar só à cabeça os 119 e que não era preciso fazer mais esforço nenhum. Lá se criou a célebre plataforma e a exigência para ter acesso a um único mecanismo que os açorianos têm, de garantir o princípio constitucional da continuidade territorial, nos impura de não estarmos em dívida com a Segurança Social e com a Autoridade Tributária e Aduaneira. Ora, eu queria lembrar ao Sr. Ministro e ao Sr. Primeiro-Ministro, as pessoas não têm dívidas ao Estado porque querem. Num tempo já passado, é facto que muitas vezes isso acontecia, porque a Autoridade Tributária e Aduaneira não era extremamente eficiente como é hoje. Hoje, na era da digitalização, só deve ao Estado quem não consegue mesmo pagar. E não há juro mais caro do que o Estado, nem nada mais penalizador das famílias e das empresas do que dever ao Estado. E, portanto, as pessoas não podem ser duplamente penalizadas pelo facto de já deveram ao Estado e ainda por cima perderem direitos cívicos. Isto é um direito de garantir não só a continuidade territorial, mas também há aqui um princípio de igualdade a ser violado, que é o princípio da igualdade, que garante a um cidadão de Bragança e de Portimão, num voo da Seven Air, que custa ao Estado 10,3 milhões de euros por ano, pelas palavras do Sr. Ministro Pinto Luz, quando assinou o último contrato em 2024, e ao qual não é exigido que demonstre a sua situação contributiva regularizada, que não é a mesma coisa que não dever ao Estado. É aquele cidadão que, além de dever ao Estado, conseguiu fazer um acordo com o Estado para ir pagando aquela dívida, que não é a mesma coisa do que não dever ao Estado, atenção, como também não exige a quem compra um bilhete da Carris, um passe social da Carris, um passe de estudante da Carris, uma viagem de comboio da CP. Mas o exemplo que eu dei da Seven Air é o melhor de todos, porque o transporte aéreo de Bragança a Portimão tem uma alternativa terrestre que já é a CP. É que nós não temos essa alternativa terrestre. Nós não temos outra hipótese de sair dos Açores, senão por via aérea. E, portanto, é muito mais imoral não exigir essa declaração de não dívida a um cidadão continental, a um cidadão português que viaja entre Portimão e Bragança na Seven Air, do que um cidadão açoriano que pretende sair da região autónoma dos Açores para ir a Lisboa, tratar até que seja de reunir com o Sr. Ministro para tentar um acordo com as finanças para não pagar os juros que está a pagar.